Um assunto polêmico, né? Ela disse que para você ser uma boa lash designer, você não precisa saber fazer volume russo. Muita gente, né, atrela, se você não sabe fazer volume russo, você não é uma boa lash designer. E eu, particularmente, concordo com essa afirmação. Eu acho que você não precisa saber fazer volume russo para ser uma boa lash designer. Ah, Ju, então, para ser uma boa lash designer, o que precisa? Se não precisa saber fazer volume russo, o que precisa, então, para ser uma boa lash designer? Na minha opinião, o que você precisa para ser uma boa lash designer é saber fazer um bom isolamento e preencher 100% dos cílios naturais dos clientes. Por quê? Eu sempre falo isso nos meus cursos, nos meus vídeos. A brasileira, ela tem em média de 150 a 300 cílios em cada olho. Se você tem o poder de preencher 100% desses cílios, ou seja, tem uma cliente que tem 300 cílios em cada olho e eu colo 300 extensões em cada olho, você acha que esse trabalho vai ficar vazio? Você acha que essa cliente vai precisar de um volume russo para ter preenchimento, se ela já tem 300 cílios em cada olho? Se você fizer uma fio a fio clássica com preenchimento de 100%, você vai dar um preenchimento perfeito, um preenchimento natural. Sabe por que a maioria das clientes, às vezes, chega pedindo volume russo para você? Porque você faz uma fio a fio vazia. A maioria das clientes chega pedindo um volume russo para uma profissional, para uma extensionista, porque ela já fez a clássica fio a fio em algum lugar e o profissional colou meia dúzia de cílio em cada olho dela. Por que o profissional colou meia dúzia de cílio em cada olho dela? Porque simplesmente esse profissional só sabe trabalhar com a pinça, não conhece uma técnica de isolamento boa, eficiente, não sabe usar um micropore para separar ali os cílios em camadas ou separar os cílios em quadrantes. Só faz isolamento com a pinça. Então, se você só faz isolamento com a pinça, você só vai conseguir colar meia dúzia ou uma dúzia de extensão em cada olho. Por isso que a fio a fio clássica, ela acaba ficando vazia. A maioria dos profissionais não consegue preencher nem 80% dos cílios naturais dos clientes. E aí, por isso, quando a cliente chega, faz uma clássica fio a fio com um profissional que não consegue preencher 100% dos cílios dela, ela acha que ficou vazia e ela quer fazer um volume russo. Mas a maioria das clientes não precisaria fazer o volume russo. Eu falo por mim. Onde eu trabalho em Guarapari, no Espírito Santo. Onde eu trabalho, as clientes querem naturalidade no dia a dia. Elas querem naturalidade e querem preenchimento também. Então, o que acontece? Eu sou conhecida aqui na minha cidade, o meu trabalho ele é conhecido pela naturalidade. Eu sou uma das únicas profissionais, ou a única profissional que dá preenchimento e naturalidade. Por quê? Porque eu trabalho com a fio a fio com preenchimento de 100%. Então, a maioria das minhas clientes, eu faço fio a fio. Por quê? Porque dá preenchimento e tem naturalidade. São poucas as que eu faço uma outra técnica de volume. São poucas as que eu faço volume russo, são poucas as que eu faço volume brasileiro, por exemplo. Porque quando eu faço uma clássica fio a fio com preenchimento de 100%, geralmente já é o que elas estão querendo. A gente tem que ter muito cuidado quando a cliente fala assim, eu quero ele bem cheio. Só que quando a cliente nunca fez uma extensão, por exemplo, se você fizer o volume russo de primeira naquela cliente, nem sempre ela vai gostar, ela vai achar que ficou demais, que ficou artificial, então a gente também tem que ter esses cuidados. Agora, voltando a falar lá da profissional que declarou, né, que fez essa declaração, que pra você ser uma boa lash designer você não precisa aprender volume russo, você não precisa saber volume russo, eu também concordo, porque mesmo quando você pega aquela cliente que tem uma baixa densidade de cílios, que realmente tem uma densidade abaixo da média, menos de 150 cílios em cada olho, e aí você realmente precisa fazer uma técnica de volume, mesmo quando você pega essas clientes, hoje em dia você já tem outras técnicas de volume que não precisa necessariamente montar um fan. Para montar um fan, gente, é muito difícil. Primeiro, você precisa ter uma base ali de como faz a clássica fio a fio, para depois você aprender a fazer um volume russo. Outra coisa também que nos meus cursos eu ensino. O meu curso, eu dou uma base para a pessoa poder aprender a fazer fio a fio primeiro. Primeiro você vai aprender a fazer o fio a fio com 100% de preenchimento. Depois você vai pensar em aprender a fazer o volume russo. Tem professores na área que dão as duas técnicas ao mesmo tempo. Eu acho isso absurdo, eu acho que isso é improdutivo, principalmente para quem nunca fez um curso de extensão antes.
Primeiro, qual é o passo a passo, qual é a jornada de uma lash design? Primeiro, você aprende a fazer uma fio a fio clássica com 100% de preenchimento, e depois que você estiver fazendo isso em 2 horas, que é o básico, tem isso. Para você ser uma boa profissional fazendo uma fio a fio clássica, você vai gastar 2 horas para fazer o cílio de uma cliente, nada de 40 minutos. Se você estiver fazendo o cílio de uma cliente em 40 minutos, você não tá preenchendo 100% dos cílios dela, ou você tá usando tufo. Nada de preencher cílio de cliente em 40 minutos, não. É 2 horas preenchendo todos os cílios naturais de cliente. Então, quando você chega numa fase da sua carreira que você tá ali focada, preenchendo 100% dos cílios naturais dos seus clientes em 2 horas, aí você sim pode se aventurar em começar a aprender a fazer um volume russo. Mas hoje em dia, para aquelas pessoas que não querem aprender também a fazer volume russo, você pode recorrer a uma técnica de volume brasileiro ou um volume egípcio para poder dar maior preenchimento ali para aquele cílio da cliente. São técnicas onde o fio que você cola, a extensão que você cola, tem bifurcações na ponta, às vezes 2 bifurcações, né, em formato de Y, no caso do volume brasileiro, 3 bifurcações ali, no caso do volume egípcio. Então você pode fazer a colagem desses fios, que vai dar um maior preenchimento, sem necessariamente você ter que aprender a fazer ali um feno de volume russo. Então eu acho essa afirmação certíssima. Para você ser uma boa lash design, o que eu acho que precisa realmente é você ter uma boa técnica de isolamento para conseguir preencher 100% dos cílios naturais das suas clientes. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje já está chegando ao fim. Para resumir, o que eu trouxe para vocês aqui? Que o isolamento é a maior dificuldade da carreira de uma lash design, tá? Do início da carreira principalmente, e que isso tem um porquê. E a razão do isolamento ser a maior dificuldade das lash designs é porque a maioria dos cursos não ensinam uma boa técnica de isolamento. A maioria dos cursos só ensinam uma técnica de isolamento feita com a pinça, que é ineficiente para todos os tipos de cílios, já que nós vamos atender clientes com todos os tipos de cílios. Cílios encaracolados, cílios cruzados, cílios com muita densidade. Nem sempre o cílio vai ser ali separadinho um do outro. Então, o isolamento só com a pinça não é eficiente. Então, existe uma carência da maioria dos cursos que existem no mercado, porque eles não ensinam uma boa técnica de isolamento. Eles não ensinam uma técnica de isolamento com micropore, por exemplo, ou uma técnica de isolamento. Além dos cursos não ensinarem uma boa técnica de isolamento, né? Ensinarem